Perfil de uma ilha de calor. 1. Área residencial suburbana. 2. Parque. 3. Área urbana residencial. 4. Centro. 5. Comercial. 6. Área suburbana residencial. E 7. Área rural. Essa questão vem sempre acompanhada da discussão das chuvas nos grandes centros. A maior temperatura leva a uma elevação da evaporação e a formação de nuvens que aumentam a pluviosidade, gerando chuvas convectivas. Essas chuvas levam à ocorrência de inundações, que são agravados pelo isolamento do solo urbano, com consequente aumento do escoamento superficial, a falta de infraestrutura de coleta das águas pluviais ou quando da existência desta, a precariedade dos serviços de limpeza urbana ou de coleta de lixo levam aos entupimentos de bueiros e galerias, causando transtornos como se vê nas figuras abaixo. Ainda podemos destacar os seguintes problemas ambientais urbanos: produção de lixo sólido. O descarte do lixo em local inadequado, além de contribuir para o aquecimento global, também produz chorume, que polui o solo e o lençol freático. Poluição do ar. Emissão de poluentes pelos carros, fábricas, poeiras, etc. Poluição das águas. A produção de esgoto, que na maioria das cidades brasileiras são lançados nos rios sem nenhum tratamento, polui os mananciais, que são as fontes para o abastecimento das próprias cidades. O uso de detergentes com bactericidas é um problema ainda maior, pois pode contribuir para desenvolver micro-organismos resistentes aos medicamentos que utilizamos nos tratamentos convencionais. Inversão térmica. Mais comum nas cidades mais frias, a camada de poluição impede a entrada dos raios solares até a superfície. Com isso, o ar frio próximo ao solo concentra a poluição e aumenta os casos de doenças respiratórias. Erosão. A ocupação de encostas, em especial por moradias de população de baixa renda, causa o avanço da erosão. É comum no verão, período mais chuvoso, ocorrer deslizamento nas encostas e causar mortes. Esses deslizamentos podem atingir até bairros e cidades inteiras. Enchentes. Uma das consequências da ampliação das áreas urbanizadas é o aumento das chuvas torrenciais. Essas chuvas, normalmente de verão, ocorrem devido ao maior aquecimento das áreas urbanas e, consequentemente, aumento da evaporação. Com isso, há a formação de chuvas convectivas. O maior volume de chuvas concentradas em um pequeno espaço de tempo causa enchentes, principalmente devido à falta de um planejamento que preveja uma drenagem suficiente para atender a essa realidade. Poluição sonora e visual. Este já é um problema em quase todos os centros urbanos. O uso de veículos aumenta a quantidade de ruídos, bem como o uso de placas e letreiros das lojas e propaganda, sem um planejamento adequado, causa também uma poluição visual significativa. Os impactos da agropecuária na dinâmica ambiental. Os impactos da produção agropecuária são graves devidos principalmente por haver a substituição da vegetação natural, que tem equilíbrio com os animais, aves e insetos da região, por uma vegetação alienígena, o cultivo, pastos ou plantação agrícola. Assim, ao listarmos os problemas ambientais causados pela atividade agropecuária, sempre listaremos o desmatamento como o principal problema. Segue a este o uso das queimadas como estratégia para a limpeza da região desmatada, ou como manejo de pastagens. Seguem abaixo alguns dos principais problemas. Desmatamento. O desmatamento apresenta-se como o maior vilão para a quebra do equilíbrio ambiental. Se não fosse somente a modificação do albedo da superfície,
retirada da vegetação, que tem baixa absorção de calor pela exposição da terra nua, que tem maior capacidade de absorver calor, ainda desencadeia outros problemas que listamos a seguir. Destruição do solo, devido à exposição ao sol e chuva. Aumento do escoamento superficial. Como não se tem as plantas para reduzir a velocidade de escoamento, as águas das chuvas escoam mais rapidamente, diminuindo a percolação no solo, reduz o abastecimento do subsolo. Aumento da erosão. Os solos são erodidos pela ação efetiva da água. Aumento do assoreamento dos rios com aumento da erosão. As águas que vão para os rios e lagos contêm mais material sólido aumentado, o aumento da sedimentação nos vales dos rios. Redução da vida nos rios e lagos. Com o aumento do assoreamento, a composição química das águas se modifica, os rios e lagos ficam mais rasos, afetando diretamente na vida aquática. Redução da biodiversidade. Com a substituição da vegetação natural pela agricultura, muitas espécies, animais e vegetais deixam de existir. Queimadas. Outro problema que podem relacionar ao desmatamento é a queimada. Essa técnica aumenta a emissão de CO2 e, infelizmente, é um recurso muito utilizado pelos agricultores para a limpeza das áreas desmatadas ou para a limpeza de pastagens degradadas. O mapa mostra a ocorrência de 5.245 focos de queimadas entre os dias 1º e 7 de agosto de 2001 e foi construído pelo INPE, com fotos e feitas pelo satélite NOAA. Destacamos ainda, como problema associado à produção agropecuária, 1. Compactação do solo, o uso intensivo de máquinas agrícolas e o pisoteio do gado faz com que o solo seja compactado. Com a compactação reduz a capacidade de percolação e influência no abastecimento dos lençóis freáticos. Poluição das águas. O uso de defensivos e adubos, quando da ocorrência das chuvas, são dissolvidos e poluem os rios e lagos. Eutrofização. O aumento de adubo e matéria orgânica nos rios e lagos levam ao aumento da produção de algas. Salinização do solo. O uso da irrigação leva à concentração de sais no solo, reduzindo a produtividade. Desertificação. Em algumas áreas de clima tropical, pode ocorrer a desertificação, a perda da capacidade dos ecossistemas de regeneração e a capacidade de produzir. Energia e meio ambiente. Impactos socioambientais das diversas matrizes energéticas brasileiras. Ao explorarmos qualquer riqueza do meio ambiente, estaremos causando algum tipo de impacto. Assim, falar em exploração sem impacto significa fazer o homem retornar aos níveis de tecnologia e consumo da Idade da Pedra. Quando o homem não passava de um ser integrado ao meio ambiente, Naquele tempo, a expectativa de vida do homem era de algo em torno de 27 anos. E quando falamos em expectativa, que a maioria sequer chegava a essa idade. O domínio do fogo e, consequentemente, das fontes de energia, permitiu ao homem uma mudança técnica significativa de modo a poder, na atualidade, ter a capacidade de obter energia de diversas fontes, algumas mais eficientes, outras nem tanto. Devo deixar claro que todas as escolhas são motivadas pelo custo da energia produzida. A popularização de uma tecnologia e consequente uso e produção em larga escala reduz o custo da energia, mas ainda não conseguimos superar a nossa principal fonte de energia, talvez a antiga utilizada pelo homem, o petróleo. A exploração dessa fonte permitiu desenvolver mais que uma fonte concentrada de energia, mas também centenas de subprodutos que hoje está presente em todos os setores de nossa vida. É possível pensar em um carro movido a álcool ou painéis solares, contudo estamos longe de arrumar um substituto para o plástico ou benzina, ou nafta, asfalto ou outro subproduto. Impossível substituir, não. Viável a substituição a curto prazo também não. Vejamos agora alguns prós e contras para algumas fontes de energia.
Álcool. Entre as vantagens apresentadas está a recuperação econômica do Nordeste, que passa por crises sucessivas e ainda nos dias atuais apresenta alternativa para a redução do aquecimento global. Desvantagens. As primeiras críticas estão relacionadas a não resolver o problema do diesel e sim da gasolina, o transporte dependia do óleo, ocupação de terras férteis, trazer consigo o problema dos rejeitos vinhoto e bagaço. Com o avanço tecnológico, a produção do álcool é muito aceita, pois passou a ser uma alternativa à gasolina que polui muito menos. O vinhoto passou a ser utilizado na produção de fertilizantes e o bagaço na produção de energia, em termoelétrica e nas caldeiras das usinas. Só não resolveu questão da distribuição da terra. Carvão mineral. Pró. Fonte de energia barata e abundante. Contra. Produz efluentes altamente tóxicos como e outros metais pesados. Libera CO2 que contribui para o aquecimento global e para a chuva ácida. Petróleo. Pró. Fonte de energia barata e abundante. É uma fonte de energia que tem grande penetração tecnológica em outros setores econômicos. Contra. Produz efluentes altamente tóxicos, como e outros metais pesados. Libera CO2, que contribui para o aquecimento global e para a chuva ácida. Energia nuclear. Alternativa para reduzir a dependência do petróleo. Problemas. Exige grande investimento, demora para entrar em operação e produz lixo radioativo. Sofre o estigma do acidente como o de Chernobyl. Produz eletricidade de forma limpa, não contribui para o efeito estufa. Energia alternativa. Eólica. Poluição zero. Pode complementar as redes tradicionais. Solar. Útil como fonte complementar em residências e áreas rurais distantes da rede elétrica central. Índice zero de poluição. Geotérmica. Aproveita o calor do subsolo da Terra. É explorada nos Estados Unidos, Filipinas, México e Itália. Só é viável em algumas regiões que não incluem o Brasil. Biomassa. Agrupa várias opções como queima de madeira, carvão vegetal e o processamento industrial de celulose e bagaço de cana-de-açúcar. Pró. Aproveita restos, reduzindo o desperdício. Hidrelétrica. Pró. É uma fonte de energia renovável que produz eletricidade de forma limpa, não poluente. Contra. Construção de barragens. Podem ter a operação prejudicada pela falta de chuvas. A dinâmica da natureza no espaço brasileiro. A dinâmica climática no Brasil. O ser humano e os recursos naturais. É possível viver sem explorar os recursos oferecidos pelo planeta? Vamos estudar um pouco a relação tão séria que existe entre as pessoas e a natureza, partindo do princípio que para criticar é necessário conhecer. Podemos começar com a seguinte pergunta: quem depende de quem? Não responda. Lembre-se, a pergunta não é tão simples quanto parece. Vamos reformular a pergunta para ficar mais claro. É o ser humano que depende da natureza ou é a natureza que depende de nós? A resposta certa é: nem o ser humano depende da natureza, nem a natureza depende do ser humano, pois não se deve separar um do outro. Na realidade, nós, seres humanos, somos parte da natureza. E é óbvio que ao destruí-la, estaremos destruindo a nossa própria condição de sobrevivência no planeta. Em sala de aula, é comum ouvir alguns alunos fazerem críticas ou até perguntarem a si mesmo como as pessoas podem ser tão cruéis com a natureza. Precisamos proteger urgentemente o meio ambiente. As pessoas não podem continuar explorando e acabando com a natureza da forma como estão fazendo. Essas indagações são feitas sem uma reflexão mais aprofundada. É importante lembrar que foram os recursos retirados da natureza que permitiram a construção de sua casa, da escola, do hospital, do asfalto e do seu caderno, sua caneta, a roupa que está vestindo e tudo mais.